Alô, bom dia, você está na UOL TV e este é o programa Justiça e Democracia. Hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro de outubro de 2011, e nós recebemos aqui nos estúdios da UOL TV a Carmela Grüning, que é estudiosa do direito e é editora do jornal Estado de Direito, Estado de Exceção, e que vai conversar conosco hoje a respeito de um tema bastante interessante, que ela intitula O Direito Caiu no Samba, o dia em que o direito caiu no samba. E nós vamos entender então com a Carmela como é que o direito pode cair no samba, como é que esse nosso mundo do Data Vênia pode de repente cair no samba e ir para a avenida. Carmela, bom dia, obrigado pela sua vinda. Obrigada pelo espaço e obrigada aí pela audiência, pessoal que está na internet, pela UOL TV, pelo trabalho que é importante. Vamos começar falando um pouquinho, Carmela, desse seu jornal aqui. Eu vou mostrar aqui. Ele está na internet também? Tá na internet, ele tem 45 mil exemplares, começou em 2005, eu ainda estava na faculdade de Direito e preocupada com essa ideia de fazer alguma coisa pelo social, assim, sempre fui ligada a movimentos sociais e tal. E daí o jornal começou em 2005, lançado na Feira do Livro. Esse ano, em novembro, completa 6 anos, com a proposta de popularizar o direito, né? Eu digo que a evolução do jornal, assim, de maturidade, de conteúdo, também é uma evolução minha, porque eu tenho que estar estudando como é que a gente vai sensibilizar as pessoas para o conhecimento, né? Para que não seja um juridiquês, para que não seja só para quem é estudante, magistrado, para quem trabalha na área do direito, né? Porque, na verdade, é uma necessidade. Todo dia a gente está dentro de casa, a gente já está praticando direito, né? Nós temos uma república dentro de casa, né? Pelo espaço do uso do bem comum, de cuidar do nosso condomínio, que começa em casa. Mas as pessoas não conseguem relacionar isso, né? E vem muito essa questão da ligação do direito pela dramatização da vida, né? Que acaba indo para o judiciário, né? Que o judiciário acaba atendendo essas coisas, que é um processo, né? De globalização, de imediatidade, de espetacularização, que acaba fazendo com que as pessoas tenham dificuldade até mesmo de se relacionar, né? Teve uma palestra que eu perguntei quantas pessoas estavam namorando, né, no espaço, digamos que tinha 5% das pessoas que estavam lá estavam namorando. Então, depois, o que está acontecendo? A gente não se entende mais, né? Então, o que está acontecendo com as relações, né? E daí até uma criança mesmo, estava me contando, um amigo meu que disse que a criança disse assim para ele, a sobrinha, disse assim, se tu fizer alguma coisa eu vou para a delegacia. Então, uma criança de 8 anos falando isso. Não que isso não seja bom, né? Expressa, assim, que já está bem avançada essa questão do acesso ao judiciário, que a gente estava falando aqui, com J maiúsculo, né? Mas que acesso é esse? Né? Será que é esse o acesso que as pessoas têm que ter? É ao judiciário? O acesso à justiça com J maiúscula, né? Ou acesso à justiça com J minúsculo? Que é, talvez, a verdadeira justiça. Né? Então, o jornal circula em 15 estados, é bancado, né, financiado por empresas que acreditam nessa proposta de que tem que se popularizar o conhecimento como liberdade, como protagonismo social. Então, várias empresas estão ajudando aí já há alguns anos, bons longos anos, desde o início. E a gente tem, né, ele digital na internet, né, então as pessoas podem acessar o site, que é estadodireito.com.br, e lá tem um vasto conteúdo. A versão mesmo digital do jornal, né, que tu pode virar as páginas como se fosse um jornal. Lógico que eu ainda sou dessa ideia de pegar, né, o jornal, comprar o livro mesmo, gosto dessa coisa. Mas a gente tem que estar atento a essas tecnologias, né? E o próprio espaço aqui de trabalhar uma TV na internet já mostra que as pessoas também estão preocupadas em ter qualidade na informação que estão buscando e ter opção, né? Porque já os canais de grande acesso, eles são às vezes muito massificados e acabam fazendo sempre a mesma coisa,
né? Só muda os personagens. E é ruim isso, né? Porque os grandes veículos de comunicação, eles têm muito poder e tem essa carência, né? De tu tá conseguindo fazer com que uma coisa séria seja uma coisa divertida, que é o caso do direito, né? Então, digamos que a matriz teórica de todo o trabalho que é desenvolvido daí, né, para o direito cair no samba, parte do jornal, que daí os professores se preocupam, né? Ainda tem muitos professores que têm essa dificuldade de estar tirando juridiquês, de falar uma linguagem mais acessível, mas regra geral eles têm conseguido, né, se superar. Chega lá. Se superar e falar pouco, né? Porque para tu escrever um artigo para o jornal, a maioria está acostumada a escrever revista científica. Então, escreve 15 páginas, 20, 30 páginas. E não tem condições de botar isso no jornal, né? Tem que ser uma coisa, 2 páginas no máximo, ainda é um texto grande. Que daí tu tem que trabalhar a imagem, como é que tu vai associar o texto, vai fazer com que a pessoa tenha vontade de ler. A imagem é o primeiro impacto, né? Então, tu tem que saber escolher uma boa imagem para sensibilização do olhar. Então, tem vários fotógrafos, o Adriano Ferreira Rodrigues, do Rio de Janeiro, tem o Diogo França, que está ajudando, tem gente de outros países que pelo Flickr, né, para tu ver como a internet é importante, pelo Flickr a gente acaba conseguindo esses contatos e eles cedem o uso da imagem para a gente estar conseguindo fazer essa sensibilização. Agora, é interessante porque você, ao mesmo tempo em que você quer usar o jornal, como, vamos dizer assim, como suporte para essa ideia, né, na verdade, é de civilização do direito, né? A gente tem aquela noção de civilização como, né, formalização, como uma coisa bonita. Não, você está fazendo um movimento contrário, né? De chegar à informação, à cultura, nas pessoas, na pessoa comum que tem compreensão. Agora, isso gera um movimento dialético também, né? Porque quem é do ramo do direito precisa se civilizar também e aprender a falar com as pessoas. Porque né? isso é um sistema, né? Então a gente não pode, assim, condenar uma universidade porque ela assim, só o papel da universidade porque muito que está se fazendo na universidade é ter essa coisa de ser advogado, outro vai ser advogado, promotor, ou juiz, mas o sistema também apresenta muito esse direcionamento. Então, para tu sair de uma linha como essa, depende muito de uma possibilidade de a gente superar os nossos medos, né, como educador, né, e de se descobrir mesmo, né, porque como é que a arte ela é totalmente, pode fazer o avesso, e por que o direito não pode ser pelo avesso? E por que a sociedade já não reconhece que as coisas que já estão postas, né, e que são já instrumentos de educação e que já está ali, né? O dia que o direito caiu no samba, o direito já caiu no samba. Mas será que as pessoas se dão conta disso? E como é que elas já poderiam estar usando isso? Né? Por exemplo, agora tem várias músicas que falam disso. Tem a Alcione gravou uma música que é da Maria da Penha. Dela fala, te passa, Maria da Penha. Falei para ele que eu não estou com voz aqui, mas a gente tem vários projetos aí de sensibilização, né? Então eu procuro assim frequentar ambientes periféricos, na periferia, na favela, no presídio, que é como se tivesse assim recebendo todo tipo de sensibilidade, né? Eu digo, meu Deus, o que isso pode me ajudar a fazer? Esses ambientes podem fazer com que eu consiga transmitir alguma coisa com mais próximo do cotidiano, né? Então, no Presídio Central a gente tem um projeto que é o Presídio Central de Porto Alegre. Tem 4.600 presos, mas eu não atendo nem 10%. São 35 detentos na Galeria 1, projeto é Direito no Cárcere, e pode parecer engraçado, né? Porque esse projeto, eu chego lá com uma caixa, agora eu tô com uma caixa de som, tô profissionalizando a coisa assim mais. Chego com uma caixa de som, os microfones, e a gente conversa, eu pergunto como é que foi o cotidiano deles, sempre levo livros, que a gente também tá com um vlog que vai ser lançado, é youtube.com/vlogliberdade, né?
de vídeo, né? Vlog e Liberdade. Então, eles vão ser os multiplicadores. A minha ideia lá do cárcere é mostrar o potencial interior que cada um tem, né? Porque a sociedade fala, mas ontem mesmo eu estava aqui no MASP, embaixo do MASP, tinha um pessoal que era artista de rua, e eles falavam assim, mas o que tu quer trabalhando com eles lá? Eu quero... o que tu vai fazer? Eles não têm solução, aqueles lá são um bando de mané. Eu só tenho mané e tenho o quê? Como é que eles chamam? Que tem o cara que é malandro e o mané, não? Eu sou malandro, aquele lá é mané, tá preso. Truta, né? Aqui truta e tal. Então eu falei pra ele assim, todo mundo tem um potencial, né? Mas aquilo lá é energia negativa e não sei o quê. Eu não acho assim, sabe? Eu acho que a gente tem um grande preconceito e muitos que estão lá, quase 80%, acho que até de repente mais em outros lugares, é uma população carcerária voltada para o tráfico de drogas, né? E daí aquela coisa, né, que tem o Estado de Direito e o Estado de Exceção. O Estado de Exceção, e às vezes a regra surge pelo Estado de Exceção, né? De a coisa ser tão cotidiana que tem que ser legalizado isso. Então, no meu ponto de vista, o que acontece no sistema carcerário lá, e que eu venho assim estudando isso por estar nesse ambiente e até para poder popularizar o direito, para entender a realidade, né? Porque não adianta a gente ficar no escritório, eu produzindo jornal, só com teoria, né? Então eu preciso mostrar, viver esse cotidiano. E lá é um ambiente riquíssimo, assim, eles têm produzido artigos, e nós estamos fazendo um projeto de livro sobre o direito penal na visão do cárcere. E eles estão se preparando para isso, né? Então, quando eu vou para lá, eu não fico lendo a Constituição ou ensinando a fazer um habeas corpus, até porque eu sou uma e não tem, é muita demanda para o que tem para fazer. Mas eu vou lá para estimular que o tempo que eu não estiver lá, eles façam o tempo ser produtivo, né? Porque mesmo que eles estejam num espaço pequeno, né, não tem a estrutura que deveria ter, apesar que essa galeria que eu trabalho é a melhor galeria do Presídio Central, né? Eles têm televisão, eu deixo os instrumentos de música lá, eles têm livros, mais livros, eles têm um acompanhamento psicológico, assistente social, isso é raro, né? Tem até um atendimento médico diferenciado, porque eles são dependentes químicos, então é o primeiro ambiente que está se criando dentro de um presídio central, pelo que eu tenho conhecimento, que é para ser livre, né, de drogas. Então lá a gente está fazendo, um dos projetos que eu faço lá envolve o samba e o funk, o rap. Então eles cantam as suas próprias composições. Tem um artista lá que tem uma música que ele ainda não terminou a música, mas o refrão é assim: onde andará a justiça dos homens, 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 e nananana. Daí ele começa a desenvolver assim e falar do cotidiano, né? E onde andará a justiça dos homens, homens? E daí tem o funk Liberdade, que é do Cássio, que ele fala que ele está preso, mas ele tem o pessoal que está ali, que está ajudando ele a se libertar. Então tudo isso vai estar disponível na internet. E o samba, lógico, ele tem uma música que eu cantei esses dias com ele, da malandragem do Bezerra da Silva. Tem aquela: meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, né? De repente brotou um tremendo matagal, né? Daí a melhor parte que eu fico rindo com ele, né? Quando alguém me perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Então, assim, eu brinco um pouco com isso, né? Mas a coisa só que eu, assim, pego pesado, para não, assim, pesado é o cobro deles, assim, em termos de postura. Não vão fazer funk de facção aqui, né? Bom, não, assim, eu sei que eu reconheço o poder do Estado marginal e respeito, porque apesar, assim, de todas as contradições, esse Estado marginal que usa a droga, né, principalmente, ele é um Estado que mantém uma periferia abandonada, né, reprimida.
né, e que vê o Estado muitas vezes pela repressão. Então, assim, não dá para tu julgar, não dá para tu julgar uma situação dessa quando tu vê uma pessoa na miséria, e daí os caras numa comunidade que é dominada pelo tráfico fazem até uma festa de criança, onde não tem nada. Então é a mesma coisa que tu recriminar, por exemplo, discriminar uma pessoa que fuma maconha dentro de uma favela, que é uma válvula de escape, né? Porque o cara não tem nada, não tem nenhum direito assegurado. Assim, o Estado promete tanto, a Constituição é tão bonita, né? E ela é tão, ainda não atinge o que a gente gostaria, né? Então fica aquela coisa da contradição e do nosso sonho de realmente poder, né, fazer com que essa Constituição seja uma Constituição viva, sentida, né, e não reprimida. E as pessoas ficam com uma ideia de que o direito é uma coisa que é só para quem tem dinheiro. E realmente hoje em dia quem está preso é o mané, né? O malandro está solto aí nos bancos, estão diretores aí, grandes empresários, sonegadores de impostos aí, né, não pagando imposto de renda. E esses caras aí é que deixam de pagar, contribuir socialmente para o Estado, para que se tenha educação, se tire, dê uma condição de trabalho e de protagonismo social, né? Porque não adianta o Estado continuar fazendo essa política de paternalismo, né? Tem que ensinar a pescar, né? Não que o Bolsa Família tira muita gente da miséria, mas tem que cada vez mais ter programas que façam valorizar a periferia, né? Hoje isso já é uma, digamos assim, pelo que eu vejo de política cultural, mas não de política judiciária. A política cultural, ela vem muito dos ministérios da cultura, principalmente educação, de olhar para a favela, né? A favela já é uma coisa que já parece que até para o turismo, né? Hoje tem turismo dentro da favela, então as pessoas vão para lá para conhecer outra realidade, conhecer o baile funk, né? Como é que é o baile funk, e almoçar numa pizzaria dentro da favela, porque tem coisa muito boa, sabe, dentro da favela. As pessoas têm que circular mais. Então assim, tem gente no Rio de Janeiro que eu frequento lugares lá, tem um amigo meu que mora no cineasta independente, que é o Luiz Cassiano Silva, que é o Careca Artes, lá do Morador do Arará, e o 2B também, um MC lá, uma galera que fica entre, o Arará fica perto de Manguinhos, onde tem uma biblioteca maravilhosa lá, Parque de Manguinhos. E lá eles fazem um polo de cultura, eles utilizam as praças, mas tudo sem apoio do Estado, assim, para botar uma música, fazer as pessoas terem um lazer, né? Porque o lazer, e mesmo quando eu vou lá no presídio, só retomando o negócio do presídio, que daí as pessoas, porque como eu trabalho muito essa questão da arte da música, as pessoas acham, do desenho, que tem um tatuador lá, o Eduardo, as pessoas acham que isso não é, que através disso isso é lazer, isso todo mundo, isso não é importante, mas isso aí é fundamental, porque isso aí pode ser um fio condutor para tu chegar no coração dessas pessoas, usar da emoção, né, dessa sensibilização, para que elas comecem a ter interesse em fazer alguma coisa diferente. Então, para mim, se o direito fosse visto mais, não pela tragédia, mas pela comédia, ele tem que ser visto mais, né, como pela comédia. E eu acho que isso pode ser difundido mais, e essa cultura de civilidade, né, cultura cívica, pode ser muito mais forte, né? E espero que muitos outros ministros caiam, né? A gente tem que ter essa coisa de que a justiça funciona para todos, né? Que hoje não é. Não acontece. Você estava falando cantou aí um pedacinho do samba do Bezerra da Silva, pois né? Que me passa aquela imagem de que o Bezerra da Silva, ele traz ali o mundo real, tal como ele é, e que se contrapõe a essa
coisa da norma jurídica, dessa sociedade sadia, ele relata, etc. Né? E tal, né? Tem um internauta aqui, em conversação, que ele está dizendo o seguinte, que a MPB, em geral, glamoriza a figura do malandro. E então ele pergunta, feita essa afirmação, ele pergunta para você, até que ponto isso pode estimular a formação de mais malandro, uma cultura da malandragem? Pois é, eu acho que assim, essa cultura da malandragem, ela existe já, né? O jeitinho brasileiro, que o Roberto da Mata falou isso no Carnavais, Malandros e Outros Heróis, lá no livro dele clássico. Mas eu acho que a gente aqui tem um preconceito muito grande. Hoje, por exemplo, o grafite como cultura de rua, ele está sendo uma cultura já que a elite está usando, que é bonito o grafite. Um desenho, o Galo de Souza é um dos grafiteiros lá de Recife, tem um grafite aí dele que fala assim, a gente vai mostrar, tá lá no final, liberdade sem oportunidade é um presente diabólico e a negação dessas oportunidades é um crime. Então ele pegou e desenhou um diabinho, que a gente vai mostrar aqui, um diabinho, né, com o presente na mão. Então o que adianta a gente ter uma liberdade física e mas não uma liberdade intelectual? Então a imagem, o grafite, a malandragem, ela vai ter essa cultura da malandragem, tem em todo lugar, só que eu acho que a gente tem que na verdade quebrar um pouco esse preconceito de que isso não é direito, entendeu? De que as coisas já estão ali. Isso né? aqui ele sintetiza uma obra de mais de 500 páginas daquele economista que ganhou o prêmio Nobel, Amartya Sen, então, que é Liberdade como Oportunidade, o título da coisa. Né? Então, é isso. E daí teve um Rubens, o educador Rubens Alves. Ele fez uma entrevista, Rubem Alves. No programa Contradições, que ele falava que às vezes um texto de 2 páginas diz muito mais para uma pessoa do que um texto de 500, um livro de 500 páginas, né? E ele fala uma coisa que eu sou totalmente a favor, que é a educação pelo prazer, né? Que é o Paulo Freire, né? Também, pô. Qual é na entrevista dele ele falava isso, e é isso que a gente tem que buscar, né? Que a coisa tem que ser prazerosa. E como fazer para ser prazerosa? Eu recebi um e-mail do Renato, se não me engano, aqui, que está no meu telefone, que eu ontem li o e-mail, fiquei emocionada de ler, um pernambucano que recebeu pela internet o jornal, eu tenho um canal no YouTube, então tá meu nome lá, se botar o nome tem 2 canais, youtube.com/Estado de Direito e youtube.com/Carmela Grune. Então esses 2 canais abrigam mais de 800 vídeos meus em 6 anos de trabalho, então que vocês também já podem acessar lá. E lá nesses vídeos lá eu exponho a minha dificuldade mesmo como assim jornalista, porque eu também sou de vida, o meu jornalismo, diagramar, faço de tudo, mas essa dificuldade de a gente se descobrir, né? Porque digamos assim, a arte ela faz a gente ter liberdade para fazer qualquer coisa. Isso aqui já pode representar alguma coisa para a arte, se eu sair caminhando aqui, e já é uma maneira de eu expressar alguma coisa. Mas até a gente perceber isso no direito, né? Isso já é outra coisa, né? Que é muito mais difícil, né? Porque a gente está acostumado com uma cultura mais da formalidade. Teve uma palestra que eu dei em Porto Alegre, que eu fui toda engravatada e tal, e botei um espelho do lado, assim. Daí eu perguntava assim para a plateia: a sociedade reconhece aquilo que é produzido pelo legislador? E a sociedade é assim? A maioria das pessoas são engravatadas, são assim formais? Ou daí eu comecei a tirar minha roupa, né? Tava com uma camiseta por baixo. E daí a primeira camiseta que eu tirei, porque eu tava com 2 camisetas, estava escrito: quem sou eu, né? E daí eu cantei um samba da Império Serrano, que eu uso, que é o da humanidade, depois eu falo um pedacinho. E depois eu estava escrito: sou gente, né? Então eu tirei aquela roupa engravatada e disse: pô, a gente é gente, pô, tem que falar a linguagem do povo, as coisas não tem que ser... E não vai, o mercado de trabalho para quem é advogado não vai diminuir por causa disso. Na verdade, a gente tem que fazer com que o advogado tenha menos trabalho, né? Porque o advogado acaba também sendo um psicólogo, defensor, né? Porque eles vão ser o interlocutor de uma fala que não se concretizou,
né? E o juiz vai ser o cara que vai definir. Ou às vezes assim, o cara sabe que é pai. Eu sou o pai daquela criança, mas eu vou deixar que o juiz diga que eu sou o pai, porque senão eu vou ficar mal com a minha mulher atual. Então, faz de conta que eu não sou o pai. Não, não, querida, aquele filho lá foi o juiz que disse que é meu. Mas até o fim ele negou, entendeu? Até o fim ele negou. E o que é isso, gente? Né? É a hipocrisia de a gente não querer assumir nossas responsabilidades. Então, assim, falta muito. O direito, ele tá no nosso cotidiano, nessa linguagem. Que dificuldade que a gente tem de se entender, né? De dialogar, de olhar no olho da pessoa e dizer, pô, tu pisou na bola comigo, cara. Vamos se ligar, né? Ou dizer mesmo, quando lá no Presídio Central ele começou a cantar e não sei o que do comando lá, não sei o que do Jacaré. Eu disse, pô, meu, tu vai queimar meu filme. Daí fala uma linguagem, mas pô, tu vai queimar meu filme. Aí a gente não pode estar gravando esse tipo de coisa. A gente não pode estar ostentando o comando, mesmo que o comando seja uma coisa boa para eles lá, né? Que eu não recrimino isso, mas eu não posso estar vendendo uma imagem dessa. A imagem que eu quero vender de vocês é que vender, que eu digo assim, né? Como é que a gente vai transmitir o cárcere? Também, assim, eu não nego, eu não posso, e tem que ficar claro, assim, para quem vai assistir, que a gente não pode recriminar quem canta um rap do comando, um funk do comando, porque, assim, isso é 24 horas lá dentro. O Estado não está lá dentro, quem está é outro Estado, é o Estado marginal. Então, tu vai recriminar uma criança, várias vezes eu escutei uma criança cantar uma música do Terceiro Comando, do Comando Vermelho. Então, tu não pode recriminar isso. Mas, lógico, tu tem que tentar sensibilizar que existe um mundo além daquele lá, né? Só que, para isso, tu tem que ter uma estrutura para poder fazer. Lá onde eu frequento, que é o Arará, Jacaré, que são favelas, né, uma do lado da outra, o Estado está entrando com uma biblioteca em Manguinhos, que é um espaço assim, feito, vislumbrado numa estrutura da Colômbia, muito interessante, que as pessoas estão realmente se apropriando daquele lugar, mas é um processo lento ainda, né? E a malandragem nisso tudo também está em qualquer lugar, tá também em dizer assim para dentro da biblioteca, eu que mando aqui, entendeu? Mas esse direito que você critica também, que é o direito oficial, com o seu terno e gravata, com a sua cara feia, com a sua linguagem empolada, ele também é um direito malandro, né? Isso para quem sabe usar, né? Então, assim, o advogado, ele é um grande contador de história, um bom contador de história, que pode ser verdade, que pode ser a verdade que ele criou, entendeu? Então, e é isso, a malandragem não está só em cantar um rap, um funk, entende? A gente tem que ter a cabeça aberta para que o sabotagem fala muito mais. O rap é compromisso, não é viagem, né? Fica ligado e fala lá ele agora que falar de um rapper que está vivo aí, vivo aqui entre nós, né? Espiritualmente ele está entre nós, mas o criolo, ou os Racionais, ou o pessoal da família de rap aqui de São Paulo, eles têm uma música chamada Castelo de Madeira, que quem tiver no YouTube depois pode botar lá, tem um vídeo que a gente fez um painel, daí vem a ideia dos projetos, né? Então, assim, de projeto de jornal, tem o Samba no Pé e Direito na Cabeça, tem o Desmitificando o Direito, e tem intervenções culturais, o direito no cárcere, a rota jurídica. Tem alguns eventos também, mas eu não vou mencionar porque é muita coisa. Mas assim, falando mais, o Desmitificando o Direito é um evento que acontece em Porto Alegre, São Paulo, todo mês, de graça. E essa semana eu fui surpreendida com a Dora, que hoje não está aqui, mas a Dora Martins foi a nossa convidada, e ela falou sobre adoção. O espaço era para... Eu ia fazer o evento para um espaço de 150 pessoas, mas eu cheguei a dar palestra para uma pessoa aqui em São Paulo. E, pô, tu pegar e trazer um palestrante lá de João Pessoa para dar para uma pessoa física aqui, eu fico chateada, né? Daí eu comecei a fazer um espaço menor. E eu comentei com a Dora, né? Disse pra ela, Dora, eu acho que não sei como é que vai estar, eu não recebi inscrição essa semana aí, então, mas vamos gravar a palestra, botar na internet, se tiver 6 pessoas a gente faz.
E para minha surpresa positiva, a Anhanguera de Taboão da Serra fez uma divulgação de massa, lá foram 105 alunos da universidade. Então tinha gente de pé assistindo. E isso aí, pô, fiquei super emocionada, porque daí tu vê a sede de informação, porque a gente está aqui no centro de São Paulo praticamente. Taboão da Serra é uma outra cidade aqui de São Paulo. Os caras saíram de outra cidade, 105 pessoas saíram de outra cidade para assistir a Dora falar. E o trânsito estava confuso e o tempo ruim nesse dia que então, eu me lembro, né? Então, daí a gente vê que as pessoas querem aprender de maneira diferente. Então, tem o Desmitificando Direito. Esse, o Direito no Cárcere, é o do presídio que eu falei para vocês. Isso tudo está no YouTube. Está no YouTube. Digitou lá o internauta. No YouTube e no site do jornal, né? estadodireito.com.br. Tem o Intervenções Culturais, que daí é assim, tem uma edição que a gente fez na Cândido Mendes e a gente vai retomar, lá no Rio de Janeiro. Daí o Cassiano, que é do Arará, daí tem o Comando Selva, que é o MV Ramp, Dropê, que é o pessoal do hip hop, e artistas grafiteiros convidados, a gente faz um painel, sei lá, direitos humanos. Então, enquanto o evento, tudo acontece ao mesmo tempo, o grafiteiro fazendo uma tela, né? O improviso do funk pode estar acontecendo no meio da intervenção, ele disse, não, agora vamos cantar tal coisa. E mostrando uma realidade que está além dos nossos olhos, né? Além dos nossos muros, que a gente acaba se consolando com uma falsa segurança e não olhando para aquilo que muito... né? Em São Paulo, Rio, isso é muito latente, né? Principalmente o Rio, a favela está aqui do lado e a ostentação, a riqueza está... Então uma coisa muito louca, né? Nós temos, só para registrar, os internautas aqui estão te elogiando, dizendo que você é muito inteligente, super inteligente, etc. E tal. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que o rap, o hip hop chega como um mecanismo de expressão da juventude, da molecada lá na periferia. É uma potência, né? Porque é como se tivesse um microfone. Hoje a gente não tá com o microfone na mão aqui, mas eu vou dizer pra ti que eu prefiro falar com o microfone na mão, porque o microfone é poder, sabe? Quando tá com o microfone na mão, parece que tu te transforma em outra. Então, assim, é uma cidadania ativa contemplada, né? Então, se a gente pegar lá os Racionais, né? Nego Drama, entre o sucesso e a drama, dinheiro, poder, drogas, luxo, fama, né? E daí começa a falar pele escura. Então, ou o Criolo lá, que fala sobre... ouviu falar que os caras querem chapar, cipar, beber até inchada. Será triste o fim, álcool destrói o fígado e o rim, né? Daí ele fala... É muito mais para mim e várias famílias. Quero ver a mãe tranquila sabendo que o filho frita, né? Que o cara consome. O inocente goró, depois um doce, uma balinha, os perrecos atiçando com a mina de sair. Amanhece tubarão e vai dormir sardinha, né? Com um copo de caipirinha e tal. Então, isso aí é a realidade. O cara quer sair na noite aí beber. E depois vai dar um teco, vai cheirar, entendeu? Para ser grandão e vai dormir pequenininho, porque a droga é uma coisa terrível, né? E agora eu estou estudando a música do Sabotagem, aquela Cabeça de Negro. Negro não parar no tempo, teve o tormento, a dor que é forte, se sentiu o lamento. Então, para fazer um samba, né? Fazer ela em samba no projeto que é o Samba no Pé e Dentro da Cabeça. E assim, o rap, com certeza, a família aí... Sou o príncipe do gueto, só quem desce e sobe a ladeira, sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Daí fala, milhões de brasileiros não tem teto, não tem chão, eu sou apenas mais um na multidão. Daí ele fala que tá vendo o rio transbordar e meu castelo de madeira vai afundar. E é treta todo dia de dia inteiro. Daí ele termina assim, mano, posso tomar um banho no seu barraco aí? Daí ele fala assim, só falta construir o banheiro, né? O cara mora lá na Sapolândia, não tem banheiro, usa o banheiro do outro. Então, isso aí, digamos assim, é a voz que as pessoas da periferia têm, gritante de potência, né? Então, o movimento da cultura de rua, eu acho que tem que se fortalecer. E eu não olhar para isso é como se eu não estivesse olhando para o direito. Então, para mim, eu não, assim... Tem gente que fala assim, mas tu não é da favela, não nasceu na favela. Eu disse, mas não posso não nasci na favela.
mas passei muito trabalho, meu avô era sapateiro, meu outro avô era taxista, meus pais ralaram bastante para me dar a educação que eu tenho hoje. Mas não é porque eu não sou da favela que eu não... os guris lá no Presídio Central dizem que eu sou maloqueira. Eu disse que eu sou maloqueira. De corpo e alma. Que eu disse, Carmela é maloqueira, eu disse no bom sentido, né? Mas é porque eu acho que a gente tem que olhar para esses universos, assim, e encontrar a beleza deles. Porque, assim, um artista de rua, às vezes, ele é um filósofo muito maior do que o professor da academia. E eu fico, assim... Eu fico aprendendo, né? Eu tava no MASP ontem, e daí um artista de rua chegou pra mim, eu tava cansada, sozinha. Daí ele começou a fazer um gestual, e eu não sabia se ele queria o meu dinheiro pra comprar droga, ou se ele queria a minha mão. Daí eu disse, pô, não tem dinheiro. Daí ele ficou bravo comigo, disse, pô, tu tá pensando que eu tô aqui pedindo dinheiro, eu quero a tua mão. Daí eu dei minha mão pra ele. E daí, vocês são capitalistas. Eu disse, pô, para aí, tu não me conhece, né? Não sabe de onde eu vinho. Daí eu disse pra ele, então, pô, eu acho que tu tem que olhar para a questão seguinte, a questão da droga em São Paulo e no Rio Grande do Sul também, a Cracolândia, as pessoas que usam crack como válvula de escape, tá muito pesado. Então, eu tô sozinha no ambiente, de noite, o cara é meio estranho, assim, chega pra mim, eu digo, pô, o crack tá aí, tá na moda, digamos assim. Eu digo, pô, pensei que tu era um craqueiro aí, não sei como é que se diz. Ele disse, pô, tu tá me tirando, eu não sou craqueiro não, eu sou artista de rua, e não sei o que, eu trabalho a liberdade, não sei o que. Pô, daí eu comecei a conversar com ele, né? Daí tentar entender ele, e ele querendo dizer como é que eu era. Mas a gente tem que escutar, né? Teve um papeleiro aí, que eu conversei com ele aqui na Paulista mesmo. Catador de papel. Catador de papel. E é o João Assunção. Eu fiz até uma poesia sobre o João, que ele me contou a história dele em poucos minutos, assim, porque ele tem tanta necessidade de falar essas pessoas, que ele me contou que ele veio do Nordeste, que ele perdeu a mulher, que ele não tinha documento de identidade, e várias coisas, e eu tinha um sanduíche a mais que eu tinha comprado, eu queria dar para alguém, né? Fui até ele para dar e conversar, e me impressionei, assim, né? Então, que fiquei feliz que ele conversou, e eu fiz um texto, depois vou disponibilizar isso aí na internet, e até estou tentando fazer uma música, né? A música ficou mais pro o estilo do Jorge Ben, assim, ele não tem lar, não tem chão. Daí fica meio Jorge Ben, mas eu não sou muito cantora, assim, mas eu digo que essa exposição que eu tento fazer com o samba no pé, de eu estar lá tocando pandeiro, de estar falando no microfone, cantando, é porque eu acho que a gente fica com muito medo de mostrar o nosso outro lado, né? De a gente mostrar essa coisa que a gente é humano, porque quando a gente canta, a gente entra lá no íntimo da gente. A gente está mostrando para a pessoa uma coisa muito interior. E é uma coisa muito difícil cantar assim. Tudo bem, não que eu diga assim, que seja difícil cantar tecnicamente, mas tu vai botar mesmo todo o sentimento que a música tem. Tem uma música que eu cantei agora, que é do Arte Popular, se não me engano, que é Deixa Eu Ir à Luta. E daí eu comecei ela num tom, no samba no pé, e sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença para continuar. Só que esse tom não era bom para mim. Daí no meio da música, porque tem uma hora que muda o tom da voz, e eu, pô, não vai ter o mesmo efeito. Eu disse, pô, eu vou ter que voltar aqui, eu acho que eu me desempenho melhor. Eu falei pra galera assim na plateia, daí começaram a rir, disse, posso começar de novo? Daí comecei de novo, né? Daí comecei, e sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. Daí chega uma hora assim, né? E sozinho essa luta vira covardia, deixa eu ir à luta, não posso parar. Daí volta, a vida não tá fácil, não, a alegria virou lição,
a lição aprendida aqui, dentro desse meu coração. Eu aceito resposta até desaforo, mas Deus dai-me forças para continuar. Eu me enrosco, eu me ferro, mas não faço drama. Deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Então, o tom de voz sai do baixinho assim, sobe lá. E para mim é um desafio, sabe? Fico toda arrepiada quando eu canto essa música. E tem outras músicas legais, assim, por exemplo, da Império Serrano, eles falam assim: a humanidade entrou em choque. Diz assim: a humanidade entrou em choque. Esse tom não é bom também para mim, porque eu tô ruim da garganta, mas diz assim: a humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. Os homens à face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não estava escrito, acho que é isso. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade. Quem tem muito quer ter mais, quem não tem resta sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Daí fala assim o refrão: os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Daí eu não sou de guerra, eu quero paz. Quero trabalhar para poder ter, é tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender para ensinar. Daí, dando o que a gente pode dar, né? Eu quero ser livre e liberar. Daí que eles chamam: eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender para ensinar. E, pô, tem tanta música boa. Agora lá na Bahia, que eu conheci um outro samba, que é o Direito do Viado, né? Ele fala assim: na Bahia a lei agora não ter discriminação. Na Bahia a lei agora não ter discriminação. Quem discrimina viado pode até ir pra prisão. Quem discrimina viado pode até ir pra prisão. Samba, viado, cidadão. Daí começa aquela coisa, né? Sambinha rápido. Pô, isso aí é barato. E daí tu vê que tu pode trabalhar a ironia da dor, exaltar a cultura periférica e falar de direito, né? Então, tem vários sambas aí. O Águia de Aia, por exemplo, do Ney Lopes. Eu até falei com ele esses dias que eu quero fazer um samba no pé com ele. Ele diz assim: saí do bar rumo de Copacabana, e em pleno campo de Santana recebi um santo. Quem viu me disse que foi um espanto, que falei coisas meio tanto quanto, sei lá. Dizem que eu falava discursando com o sotaque de baiano intelectual, e de repente aceitei dó nem piedade. Eu entrei na faculdade de Direito Nacional. Daí ele fala: na faculdade escrevi regras e tratados, dei lições para o doutorado com muita ciência. Só me chamavam de Vossa Excelência. Fui convidado para a livre docência, pois é. Discursei 3 horas sem dar pausa. Fui doutor honoris causa e quase fui reitor. Porém, no meio dessa história gloriosa, o caboclo Rui Barbosa de mim desincorporou. Ele fala: vai de retro alter ego, persona não grata, né? Daí eu, que já era um mestre consagrado, fui então chamado de Dr. Bebum. De catedrático eu passei a ser lunático, um caso psiquiátrico, um alcoólatra comum. Tudo isso culpa de um passado. Também fui misturar conhaque com rum. Agora quando eu passo levo vaia, Águia de Aia, Rui Barbosa, 171. Então ele faz uma crítica, né? Fala de Rui Barbosa e faz uma crítica do próprio, que as pessoas querem despejar as coisas, né? E de conhecimento e desse juridiquês, que ele fala assim, ele encerra a música dizendo assim: cannabis. Ele fala várias palavras em latim e fala assim, né? Cannabis, assim, uma das interpretações, não é dele essa, mas tem uma interpretação que ele faz assim para ironizar mesmo as coisas, né? Que ele é doidão, que seria esse cara que bebia e depois ele imaginava ser. Mas tem muita coisa. A gente falou ali que tu estava falando do Paulinho da Viola, né? Então já teve edições do Samba no Pé sobre o ensino jurídico. Tem uma música aqui de uma banda de pagode aqui de São Paulo, grupo Dose Certa. Diz assim: legulei o Rábula, era um tremendo canalha. Legulei o Rábula, era um tremendo canalha. Para provar
toda a sua armação. Dizia que advogava, mas não tinha permissão. Daí repete, né? Ele botava uma banca, andava de terno e gravata, pagava de magistrado, doutor, o safado era mesmo o autor. Arrumou emprego e carteira, mas a lei ele nunca cumpria. Dava 1000 golpes na praça, que trambiqueira até desconhecia. Daí fala, leigo. Então, pô, tem muita coisa. Tem essa do Paulinho da Viola, eu já trabalhei também. Tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me falou. Quando meu pai me falou, perguntou se eu não queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha eu que ser doutor, daí de novo, né? Mas a minha inspiração era ter um violão para me tornar sambista. Daí ele vai falando mesmo da discriminação, né? Cultura do bacharelismo, na verdade, né? E tem mais em pergunta aí do pessoal na internet aí, que eles estão... Ó, tô vendo ali, ó, tá falando que eu canto muito, é isso? Não canto nada, não. Canta muito. Pô, eu tô aprendendo aí, eu tô bem tímida, na verdade, né? E é uma coisa que eu acho que assim, o direito, ele tem que mostrar quem está atrás, né? Aquela toga que as pessoas botam, aquela capa que os juízes colocam. Todo mundo, não adianta falar que a justiça é imparcial, né? Todo mundo por trás de quem faz a justiça, de quem está aplicando uma lei, tem a sua cultura de valor, né? Ele vai, se o juiz se ele é homossexual e ele for fazer um casamento, se uma pessoa estiver pleiteando um casamento, por que ele com certeza ele vai proteger? Então, ou se for uma mãe separada, que o pai as influências externas, as influências pessoais, elas refletem na nossa decisão, né? E isso porque a gente é humano, né? E ser humano é uma coisa que deveria ser natural, Devia né? ser fácil, não difícil. Né? Então, o difícil, a gente falou, né? O difícil é falar fácil, né? A gente complica tantas coisas. E eu acho que se a gente não valorizar essa cultura, mesmo... por exemplo, tem aquela música do Titãs, né? Comida, né? Comida é água. Comida é água, né? Não, comida é pasto. Você tem sede de quê? Vou chegar lá. Sede de saber, sede você de tem comer. fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E daí eu fiz uma palestra com que eu encerrei para os deputados essa música. E, e foi muito legal, mas eu não gosto assim de ficar... Tem jeitos de falar, né? Tem gente que quando vai discursar fala, porque os direitos humanos e não sei o quê, e parará. Eu gosto de continuar num tomzinho assim, sabe? Vou lá, quem captar a minha ideia vai saber o que eu tô falando. Não que eu não gosto de fazer alarde, porque é uma maneira também, isso é uma maneira de interpretar e de fazer um certo teatro para comover as pessoas, que também é importante. Mas eu acho que eu sou mais daquela coisa assim de ser um mar calminho, mais profundo, né? A gente vai chegando lá devagarinho e a música, o conhecimento, ele é uma coisa que é imaterial, né? Então, tu trabalha com poder, é uma arma imaterial, né? Isso para nós é muito importante, porque numa cultura, agora a nova edição do jornal fala sobre... Eu entrevistei o embaixador da Palestina no Brasil, que é o Ibrahim. E ele falou eu perguntei para ele sobre os interesses geopolíticos e a relação com a paz na Palestina. E ele falou realmente como é que é a dificuldade, a própria dificuldade de se manter uma cultura dentro da Palestina que valorize as tradições culturais. Porque ele disse assim, a gente pode perder a nossa casa, as nossas coisas materiais, mas a gente tem que cuidar para não perder a nossa cultura, né? Os nossos valores é que vão ultrapassar gerações. Então é isso que é o mais importante. E o direito ele tem que ser um direito assim cultural, no sentido não de entretenimento, que as pessoas ligam muito direito cultural ao direito de entretenimento, mas um direito que está na cultura, né? Um direito um direito como cultura, que está na cultura e que é transmitido pela arte, pelo grafite, pela uma imagem, né?
pelo um desenho, pela uma música, enfim, eu acho que a gente tem que estar mais assim, quebrar um pouquinho esses preconceitos que a gente tem, né? Tem duas perguntas aqui de internautas. Uma está falando aqui, você está enxergando também, né? Da música Amélia, né? E você agora há pouco falou da Alcione cantando a Lei Maria da Penha, né? E ele acaba perguntando, olha, as coisas vão mudando aí, mudando essa visão poética, ele fala da favela, mas quem gosta de morar em uma tal. Quando você mergulha nesse mundo, que você vai lá e você vai trocar suas experiências, etc. e tal, você consegue ter alguma conclusão a respeito daquela vida ser feliz ou infeliz? Na verdade, assim, eles fazem, a felicidade ela está... onde a gente menos, a felicidade está nos pequenos momentos, né? Tem até, não nessa edição, mas tem um artigo agora da Maria Berenice que fala o direito fundamental à felicidade, que está na nova edição, que vocês podem acessar. E essa coisa de trabalhar assim, trabalhar com a miséria e trabalhar que diante da miséria pode ter felicidade, eles fazem a felicidade do jeito deles, que pode ser coisas que não sejam para nós boas, né? Que pode ser... no baile funk, se a gente não gosta de funk, mas eles gostam de funk, seja talvez porque tem uma ostentação muito grande ao sexo, ao carinho. É a outra pergunta. Que é um carinho que as pessoas vão buscar, né? Que é uma sociedade tão gelada, tão fria, tão abandonada, que eu acho que até o funk que fala... senta, só fala isso, senta, e a mulher fica lá abaixando e não sei o quê. Então ela está buscando também uma maneira de ser valorizada. E quando ela vai no baile funk e ela mostra as belas pernas torneadas pelo trabalho que ela passa na vida e vai mostrar no baile funk, ela está também talvez ali expressando a sua cidadania, que pode ser que não seja a nossa visão de cidadania, né? Mas para eles lá é uma maneira de estar no meio, né? Talvez seja, não é uma cidadã, não vou dizer que isso não é, mas daí a gente vem nessa questão dos preconceitos, né? O que é certo e o que é errado, né? Acho que talvez seja no sentido de você compreender o que aquilo significa e incorporar o discurso que aquilo... Então assim, é muito... tu vê alguém com uma arma, alguma coisa assim, mas o que aquela simbologia no funk representa? É um instrumento de poder, né? Um instrumento de força. Então, o cara que tem uma arma, geralmente ele é visto como um grandão, tá cheio de mulher em volta numa comunidade. E isso é comum, né? Porque aquilo lá é uma outra realidade, é um outro estado. Eu já falei lá pro pessoal que trabalha na ilegalidade que eu queria fazer um livro com eles, mas não falando do tráfico, que não é o meu foco, não quero ser o Tim Lopes, isso não, de maneira nenhuma, e nem tô lá para espetacularizar a droga e nem para questionar isso, eu tô lá para entender como é que o Estado marginal condiciona possibilidades de inclusão, de valorização da cultura local, para que as pessoas tenham uma voz, né? Que tudo bem, né? A gente sabe que muitos lugares tem a repressão, que tem uma série de complexidades, mas assim, diante de todas as negações que a gente tem, é alguma coisa que pode ser que não seja a nossa, não é, olha, quase todo mundo fuma maconha em tal lugar. Isso, bom, tu vai questionar isso, porque é maconheiro lá. Teve um pronunciamento que o Chico Santa Cruz fez lá no Rock in Rio, e ele falou assim, eu quero falar e tal, não sei o quê. E ele disse assim, eu prefiro conviver com um monte de maconheiro do que esse bando de gavatado que rouba e não sei o quê, não sei o quê. Eu também prefiro conviver com um bando de maconheiro, de vida, entendeu? Né? Prefiro conviver com um bando de maconheiro, mas que é lutador lá e que usa aquilo lá também como uma maneira de buscar um prazer. Daí a gente volta para aquela ideia, né? Como é que nós estamos buscando prazer? Como que a gente está buscando as coisas? E como é que parece que as pessoas dizem assim, tu é meu namorado. Eu digo assim, Luiz, não gostei do que tu fez. Daí eu tô esperando que tu diga assim, tá, eu tô errado. Eu te amo. Tá tudo bem, estamos juntos. Entendeu? Parece que as coisas são assim agora, né? Tá tudo bem, me desculpa, Luiz. Tá, desculpa. Como se as coisas não tivessem assim.
pô, tu me deixou chateado, tu me machucou, cara, que isso, tu poderia ter... Não é, então, essa transparência da gente mostrar, assim, as nossas inquietações, isso também é uma maneira de expressar o nosso direito, porque isso pode ser uma maneira de evitar tantos conflitos, tanta violência doméstica, né? E por uma besteira de repente, eu, por exemplo, uma situação já que aconteceu, que eu já vivenciei, tomei um banho de chuva e daí cheguei em casa e tal, daí na época, disse, mas voltou, mas tá com o cabelo molhado. Fala brincando assim, né? Daí tu, pô, voltou, é uma maneira também daí ela não tá dizendo assim, pô, onde é que tu tá? Não sei o que, voltou, mas tava com o cabelo molhado. Daí tu vai lá e diz, pô, eu peguei chuva e tal, não sei o que, vai lá e vai explicar, vai conversar e vai ver o que houve que tem esse ciúme, né? Porque a gente é natural. E eu aconselho, assim, pra quem não viu e quem tiver interesse em ver o filme Revolver. É um filme muito legal que fala do ego, né? Que quem é o nosso grande inimigo, né? Somos nós mesmos, né? Essa coisa de a gente ficar, de a gente não se enfrentar, de não ver as nossas limitações, assim. Por exemplo, eu engordei de 6 anos pra cá, acho que uns 10 quilos, mais ou menos. Falei, pô, eu tenho que emagrecer e tal. Eu gosto de chocolate, aqui em São Paulo tem uma culinária também. E daí tu vai viajando, eu fui para outro país, aí tinha comida, a gente vai lá experimentando. E, pô, é difícil pra caramba, assim. E a gente também diz, pô, mas eu tenho que ter meu controle da mente, né? Mais do que fazer uma cirurgia para emagrecer, tomar tarja preta para fazer, nada mais é que o controle da mente, né? O que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo comigo mesmo? Então, daí tem épocas, né? Mas geralmente, assim, a época que eu ainda tô me descobrindo, a gente está sempre se descobrindo, que tem que saber lidar com essas coisas que a gente é como ser humano. A época que eu diagramo o jornal, por exemplo, que é eu que desenho o jornal, é uma época totalmente que eu fico, assim, mega concentrada, sabe? Eu entro para dentro do universo, assim, e fico imaginando como é que eu vou dar uma cara para aquele texto, como é que as pessoas vão enxergar aquilo visualmente, sei lá, crimes contra a liberdade, sei lá, deixa eu ver uma diagramação que eu fiz agora nessa edição nova. A República, entre o velho e o novo. Um tema que parece totalmente filosófico. Daí eu peguei, mas como é que eu vou fazer para dar uma cara nisso? Daí eu vou lá, né? Fico horas pesquisando fotografia dos meus amigos, né? E achei uma que tem um cartaz, assim, uma pessoa que diz assim, 73% para o povo. E era aquilo, entre o velho e o novo. Ela já dizia muita coisa para mim. Ou se não, tinha outro texto que falava sobre o Manifesto Republicano, que é do Fernando Menezes, professor da USP. Eu peguei uma outra fotografia que falava erro 303, aqueles erros que dá no computador, assim, sem sinal em inglês. Que a gente nem entende o que se trata. Nem sabe. E daí escrito no meio assim, democracia. Né? Será que funciona? Não funciona? Né? Porque as pessoas também querem as coisas muito prontas, né? Assim, não, mas isso, democracia não funciona, que tem corrupção, que a justiça é só para um. Mas isso tudo é uma coisa que, eu digo, a república começa em casa, né? O cuidado com os nossos semelhantes, com o nosso espaço, com o condomínio da terra que seja. Tem um amigo meu, que é o Paulo Magalhães, que ele está fazendo uma pesquisa, um ecologista lá de Portugal. Quem tiver interesse e gosta dessa área ambiental e gosta de querer saber sobre o que está acontecendo com o condomínio da terra, bota no Google lá condomínio da terra e ele tem uma proposta muito interessante sobre as responsabilidades compartilhadas entre os países, assim, ambientais, né? E no meu papel dentro do projeto é falar sobre as relações, né? Então, porque, na verdade, todos os problemas que a gente tem hoje não é a natureza em si, na verdade é o homem que faz com que a natureza perca o seu caminho e vá para um caminho
desastroso e que ela se responde para nós, né? Então, o condomínio da terra, ele coloca financeiramente uma maneira de responsabilizar e de dar continuidade com cuidado com o planeta, de preservação, enfim. E acho que vale a pena, assim, o pessoal tá começando a refletir mais, assim, sobre tudo, né? Lá os Racionais, quando eles falam lá, comendo rango azedo com pneumonia. Porra, depois que eu comecei a ir no presídio e ver que realmente eles comem rango azedo com pneumonia e estão lá cheio de pneumonia. Lá em Porto Alegre, o presídio central, ele é o maior foco de tuberculose no mundo. Então, eu corro um alto risco de pegar tuberculose. Mas, lógico que eu me cuido, lavo as mãos, né? Fico tendo alguns cuidados básicos que a gente nem às vezes tem dentro de casa, né? E eu acho que a gente tem que tá tentando enxergar mais esse outro, né? Não que a gente tem que ser pobre, favelado. Eu sou pobre, favelado, né? E tem as músicas assim. Pode ser pobre, assim, favelado, maloqueiro de coração, né? E a gente saber olhar essa alteridade, né? Tu não precisa ser, mas tu conseguir enxergar o outro e as suas diferenças e essas manifestações que são manifestações de cidadania, só que marginalizadas, né? Eu digo... Exatamente, aí tem uma pergunta de um internauta aqui, que ele está falando que tem música com data de validade, que você tem que separar o modismo da arte, fazendo uma pergunta, na verdade, e eu até aproveito e emendo, quer dizer, esse tipo de trabalho que você propõe, para ele, é relevante o que é modismo e o que a gente eventualmente, dentro de certos parâmetros, considere, conceitue como arte, no sentido formal? Eu acho que assim, o modismo ele faz parte, e ele também é importante, porque talvez ele tenha uma simbologia importante de sensibilização, né? E o modismo ele acontece muito por influência da mídia, total influência da mídia, né? De impor certos valores, dizer que eu tenho que ter o cabelo comprido e não o cabelo curto atrás, que eu não tenho que raspar a cabeça, ou que eu tenho que andar com tal roupa. Existe uma cultura um padrão de beleza, né? Que as pessoas falam, não, porque ser bonito tem que ser de tal jeito, com o nariz de tal jeito, a boca de tal tamanho, de ter a cor tal, amarelo, preto ou branco, sei lá. Mas eu acho que é muito... A gente tem que cuidar muito também. Assim, o modismo ele pode ser bom e pode ser ruim, para os dois lados, né? Mas o modismo também ele pode fazer com que ajude a dar plataforma para uma coisa que não é. Por exemplo, agora, o rap, ele já está há muito tempo aí nessa caminhada, mas o rap ele tomou tá de volta, digamos assim, às rádios, agora, né? Que até o Criolo Emicida ganhou. Mas, por exemplo, a Emicida tem uma Rua da Augusta que fala, mas tem a Nega Gida, se não me engano, que fala assim: sou puta, sim, vou vivendo do meu jeito, prostituta, atacante, vou driblando preconceito. Daí ela começa a falar sobre prostituição também, entendeu? Só que essa música é mais antiga, mas ela já falava sobre prostituição, né? Daí começa a falar que ela é meretriz, que ela vive, como é que ela vive. Então ela já tinha uma música que falava sobre isso. Mas o Emicida também está falando numa nova linguagem sobre a Rua Augusta, né? Contando as horas com casaco de não sei o quê. Daí ele vai falando da rotina de como é que é alguma coisa, né? Como é que ela se acorda e tal. No clipe mesmo dessa música ele fala isso. Mas a gente não pode... A gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Porque eu acho que a gente consegue ver a verdade numa coisa, né? Se a pessoa faz aquilo com o coração, se a pessoa tá usando aquilo simplesmente para ganhar um din, né? Para ganhar um dinheiro fácil ali. Então eu acho que a gente tem que estar atento, mas a gente tem que considerar isso. Porque mesmo que agora seja moda, né? Ouvir o rap, o Rashid, né? Ele tem uma música, como é que é a música dele? Que de calça bege, barba feita, eu vou ser mais, eu vou com asfalto. Ele começa a falar sobre superação, ele mesmo sobre superação, e é muito interessante. Não dá pra gente estar
vendo esses novos artistas e vendo os artistas antigos como uma... Eu acho que a gente tem que valorizar muito, porque esses caras que fazem arte, eles estão indo na contramão. Eu também estou indo na contramão, né? Porque o sistema, ele é um sistema que é um sistema padrão, normativista, de judicialização, né? Eu poderia ser advogada, de ser promotora de justiça, não que não seja bom, isso também é, mas o fato de estar fazendo um programa toda semana aqui já é uma coisa diferente, de estar se expondo e de estar levando informações diferentes. Então é assim, tem profissionais e profissionais, né? Não que assim, que um juiz ou que um promotor ou que um advogado não possa ser uma pessoa diferente no sentido de visão de mundo, mas a gente sabe que a grande maioria assim, cuida da sua casa. Eu vou trabalhar 8 horas, tenho minhas férias em julho, vou para Paris, vou para não sei aonde, e eu vou comprar não sei o que para minha filha. Não que isso não seja bom, mas tem uma música que diz: o mundo é maior que seu quarto. Entendeu? O mundo é maior que seu quarto, o mundo é maior que isso. Então a gente tem que olhar, para botar a cabeça para fora e tentar enxergar essas coisas, porque são pequenas coisas, né? Se uma pessoa fala na rua, mesmo que eu disse para esse cara, esse artista de rua lá do MASP, que eu contei para vocês, que ele me abordou e disse: não tenho dinheiro. E ele ficou bravo comigo, que eu não queria teu dinheiro, eu queria apertar tua mão. Eu disse: pô, eu sei que tu queria, mas a Cracolândia tá aqui, sabe? Tá à exposição, eu tô sozinha aqui, eu não te conheço, não sei. Mas daí eu fui conversar com ele e fazer com que ele também entendesse qual foi a minha reação. Porque o sistema também faz a gente ter reações que não era a reação que a gente gostaria de ser, né? Na verdade, a gente gostaria de poder abraçar todo mundo, né? Até dei um abraço nele, ele me pintou meu rosto, fez um desenho indígena no meu rosto lá ontem de noite, e a minha amiga ficou me olhando assim quando me encontrou, ele está pintado, ele queria pintar ela também. Daí eu disse, pô, a gente tem que estar aberto para coisas diferentes. Lógico que também a vida tem a insegurança, né? Esse mundo também nos deixa com medo de tudo, né? E o Mia Couto, né, que é um africano, ele fez uma palestra sobre o medo. E ele falou que o medo, há quem tenha medo que o medo acabe, né? Que o medo das guerras, então o medo ele é um produto também. Construir o medo na sociedade é uma maneira de impor uma cultura. E se a gente conseguir não ter medo das coisas e viver mais, vai ser melhor, né? E essa frase foi a frase que eu botei no jornal: há quem tenha medo que o medo acabe, do Mia Couto. Que acho que é isso. Então o direito, há quem tenha medo que o saber direito seja uma coisa, né, que seja prejudicial, porque o conhecimento é poder, né? E é uma coisa que mexe nas estruturas sociais, né? Nós vamos terminar, Carmela, e os internautas estão aqui com uma discussão bastante grande aí. Funk é arte, não é arte, deve ser popular, não vulgar, etc. E tal. Então, para acabar, vamos tentar em poucas palavras dizer o seguinte: como é que o direito cai no samba, então? O direito cai no samba quando a gente olha além, né, da nossa quartinha, sai dos muros e olha para a sociedade e começa a dialogar mais, né? Então, e começa a valorizar mais aquilo que já existe, porque o direito, essas coisas que a gente conversou aqui, nada disso é novo. Eu não estou criando nenhuma teoria nova. Muita gente já falou isso. Luiz Alberto Vará, Vili, Santiago, várias pessoas, Eduardo Bittar, enfim, vários professores já falaram, o Paulo Ferreira da Cunha. Então, o que a gente tem que fazer é ver que o direito já está no rap. E o rap por si, o Rapadura, lá no sertão do Nordeste, ele fala sobre isso. Botem na internet: Norte, Nordeste, me veste. Norte, Nordeste, me veste, Rapadura. É um rap que fala sobre a identidade nordestina, que as pessoas não têm que ter medo de ser nordestino, de se assumir como nordestino, que tem muito preconceito, né? O nordestino está espalhado por esse Brasil e trabalhando para a Dedéu. Então é isso, eu acho que a gente tem que estar com os corações abertos, né? E encontrar o sentido de sentir o direito nas coisas mais simples, né? Com o nosso amor, com o nosso filho, com a maneira que a gente age com o taxista, não sendo arrogante.
Então, o direito ele tem que ser visto como valor, muito mais do que uma regra imposta, porque nem tudo que é lei é direito, e nem tudo que é lei faz o direito. Então, a lei ela é um instrumento, mas a lei às vezes não está correta, né? Carmela, obrigado. Obrigada. Nós temos que encerrar, fica o Obrigada aí registro. o pessoal aí pela participação, e vocês estão convidados aí a ser protagonistas do jornal. Estadodexceção.com.br. Aliás, Estado de Direito. E o estado de exceção, né? Então aí, o estadodedireito.com.br ou estadodexceção.com.br. Legal. Obrigado, Carmela, mais uma vez. Valeu. Esse foi o Justiça e Democracia dessa sexta-feira, finalzinho do mês de outubro, dia 28 de outubro, né, Carmela? Fique na sequência com a programação da UOL TV e nós voltamos na próxima sexta-feira. Até lá, muito obrigado pela sua audiência, pela participação.